Tem agora a palavra João Palma Quaresma, pela Coligação Democrática Unitária. Excelentíssimo Sra. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, membros da Assembleia Municipal, convidados, odmirenses em geral. Reunimos hoje para comemorar meio século desde a Revolução do 25 de Abril, dia que desencadeou a conquista da liberdade e demonstrou a coragem de homens e mulheres conscientes da necessidade urgente de mudança rumo à paz e a um futuro melhor para todos. Nos dias de hoje, há quem cinicamente e de forma sobressimplificada queira apelidar este acontecimento de um mero golpe, numa intenção de lhe conferir uma carga pejorativa. A verdade é que, apesar da primeira iniciativa ter pertencido aos militares, rapidamente a massiva adesão popular evidenciou a vontade do povo português de querer emancipação. A ditadura, já claudicante, chegava ao fim e gerava um caloroso ambiente de festa nas ruas. Celebrou-se a liberdade, acendeu-se uma nova esperança. Não nos podemos esquecer e nem cair em discursos demagógicos que tentam branquear aquilo que foi um passado negro, cujas marcas, após 50 anos, ainda são visíveis. Tínhamos o império, dizem alguns. Tínhamos os cofres cheios de ouro, dizem outros. Entre outras frases preferidas por gente imbuída de orgulho bacoco, fermentado na ignorância. Pois bem, a realidade de então, tomando exemplo o ano de 1970, era caracterizada por um quarto da população masculina era analfabeta. No caso das mulheres, era praticamente um terço. Mas tínhamos os cofres cheios de ouro. Liderávamos de longe a taxa de mortalidade infantil na Europa. Mas tínhamos um império. Estávamos mergulhados numa guerra sem solução nem sentido, para a qual se enviavam jovens portugueses a morrer para benefício de uma minoria de privilegiados. A PIDE e a sua teia de informadores aterrorizava quem ousava pensar livremente. Há quem tenha a desfaçadez de dizer que não havia corrupção. Pasme-se. Ela não era contabilizada, porque fazia parte do sistema vigente e era praticada abertamente, como evidenciam as cartas que eram enviadas a altos dignatários solicitando favores, incluindo Salazar. Era a norma. A democratização da vida nacional deu passos velozes nos 6 dias decorridos desde o dia 25 de Abril, disse Álvaro Cunhal, poucos dias após da Revolução. Chegou o ano de 76, chegou a nova Constituição e veio a democracia. O objetivo preconizado era o socialismo. Uma sociedade menos estratificada, mais igualitária, mais justa, onde ninguém tivesse que se conformar com a pobreza, com a morte desnecessária, com a opressão. Mas os poderes que antes instrumentalizavam a ditadura começaram a regressar à cena e a impor paulatinamente a sua política. O povo ao comando do seu destino tornou-se apenas um slogan, uma miragem. O método havia mudado e foi criada uma ilusão de prosperidade, apesar dos avanços. A estratégia consistiu em hipotecar o futuro. O socialismo foi metido na gaveta e o interesse corporativo voltou a pautar os destinos do país. As bandeiras mantiveram-se, mas a prática e o discurso deixaram de concordar. A escola pública deixou de capacitar os alunos para pensar criticamente, para valorizar o conhecimento, muito para além da classificação, muito para além das notas, dos rankings. A pedagogia baseada no método científico deu lugar a uma espécie de fábrica de peças de engrenagem, redutora do ser e limitadora do desenvolvimento pleno. A juventude, motor da nação para a Revolução de Abril, está cingida a fazer parte das palavras de ordem da propaganda política. E enquanto lhes tiram o futuro, garantem que não lhes falta distração,
de fácil digestão, à distância de um toque de polegar. Atrevo-me a dizer que a maioria dos jovens se encontra hoje refém de uma excessiva oferta de entretenimento e, em simultâneo, de uma ansiedade de status e protagonismo. O individualismo é a sua doutrina. Podes alcançar tudo o que quiseres, dizem. Se não conseguiste, falhaste. A culpa morre contigo e tudo o que diga não tens valor, porque falhaste. A circunstância do insucesso é relegada para segundo plano, porque, afinal de contas, se o outro conseguiu, tu também tens de conseguir. A soberania dissipou-se a cada ciclo político. O modelo económico seguido foi o da degradação do aparelho produtivo nacional, cedência a interesses estrangeiros, entrega dos setores estratégicos e lucrativos a grupos privados, sempre com garantias pagas por todos nós, o comum cidadão. A política foi a dos baixos salários, precariedade, perda de direitos laborais. É a economia do caos, do salve-se quem puder. Uma economia que cresce a par com a desigualdade e com a pobreza. Com o aumento de ricos, mas não o aumento da riqueza. É a economia da ineficiência, cujo PIB cresce com a doença, com os excessos, com a decadência geral dos setores públicos essenciais. A comunicação social foi a ferramenta encontrada para minar, num processo semelhante a uma doença degenerativa, as conquistas de Abril. Capturada por meia dúzia de grupos económicos, desvirtuou o papel do jornalismo e passou a ser uma máquina de formar opinião e produzir candidatos a cargos políticos de perfil escolhido a dedo e de decidir o nosso pensamento do cotidiano. Assim, como antes, o controle das massas, através da narrativa dominante, foi essencial para que o povo se resignasse à exploração, à desigualdade, convencendo os verdadeiros responsáveis pela criação da riqueza, os trabalhadores, que lutar pelos seus direitos fundamentais era algo negativo, era contra o interesse da nação e do povo, como se essa nação não fossem também eles, mas sim uma qualquer identidade abstrata à qual se tem que obedecer cegamente. São hoje evidentes os resultados socioeconómicos das opções de governação, sempre de cariz neoliberal. O tal liberalismo, que aparece pintado de modernismo, sempre com privatização de lucros e nacionalização de prejuízos. Receita que, longe de ser exclusiva de Portugal, apresenta agora sintomas característicos de fim de mais um ciclo do capitalismo. Falharam os pressupostos para a construção de uma democracia saudável. Temos liberdade para escolher através do voto. Mas nem os fundamentos da nossa escolha, nem os desígnios dos escolhidos nos pertencem. E a democracia não existe apenas porque somos chamados a votar de 4 em 4 anos. Passados 50 anos, não estamos mais perto dos objetivos de Abril. O controle da economia por Bruxelas, pelo Banco Central Europeu, por governos estrangeiros e uma variedade de agentes privados é quase total. Nenhuma destas entidades é eleita democraticamente. A Europa, cujas palavras de ordem eram a paz, a solidariedade entre os povos, os ideais progressistas, deu lugar à tendência belicista, ao duplo padrão moral, à censura, à conivência com a exploração e até o apoio ao genocídio. A linguagem de duplo sentido, e hoje já aqui alguém citou Orwell, e eu volto a citar, a linguagem de duplo sentido, em inglês o doublespeak, novilíngua na tradução portuguesa, do autor George Orwell, no seu famoso romance de 1984, invadiu o espaço mediático e institucional. Se não vejamos, existem agora fundos europeus para a paz. Fundos europeus para a paz que servem para financiar a guerra. Metas de descarbonização, enquanto se recupera o uso do carvão ou se incentiva a procura pela indústria bélica. No 1984, de George Orwell, também havia um Ministério do Amor, que servia para torturar. Existe uma nova ditadura e a sua imposição não é feita pela força, mas sim pela influência dos meios informativos, desde os principais órgãos de comunicação social a que há pouco me referi, até aos milhares de canais das mais diversas plataformas digitais financiadas para propagar ideias como verdades absolutas. Há pessoas que hoje em dia acham que vivemos em socialismo. Veja-se bem. Há também os que acreditam que pagar mais pela saúde e educação é ser mais livre. Antigamente é que era bom, frase preferida por alguns anciãos saudosistas da sua juventude, mas atualmente
convence jovens de 20 anos. Sabemos que, quando uma mentira ou asneira se repete muitas vezes, não passa a ser verdade, mas passa a ser acreditada, por vezes com graves consequências. É-nos também ditado o que devemos odiar, ou a quem devemos tolerar crimes. Ou não precisamos de provas, nem de procurar saber mais, ou até podemos ter evidências, mas remetemos para a dúvida, porque vai contra a narrativa ditada. Palestina e Ucrânia são o exemplo paradigmático, e esta Assembleia não sai ilesa desta crítica. A polarização do discurso está na ordem do dia, e a fragmentação da sociedade é cada vez mais evidente. A política passou a ser uma espécie de espetáculo futebolístico, onde quem ganha debates é o chico espertismo, a ausência de fair play, sempre com apelos às emoções, raramente com honestidade. Passámos a confundir percepção com realidade e ouvimos cada vez mais a narrativa antirrevolucionária na boca de denominados especialistas. Em horário nobre, tornar-se a norma. O conhecimento científico é ridicularizado, num regresso a uma mentalidade medieval, em plena era de acesso à informação. Passou a celebrar-se a ignorância, a intolerância e a estupidez. Iniciou-se a trajetória inconsciente para a autodestruição. Pode ser fatalista este discurso, mas sabemos que há sempre uma esperança. Assim houve no passado e voltará a haver, estou seguro. Apesar de tudo, continuamos a celebrar Abril, que hoje em dia já é abertamente criticado. Mas é de extrema importância que assim seja. Não deixar extinguir nem deturpar a memória da conquista da liberdade. O futuro está longe de ser uma garantia. E o futuro é feito agora. Abril está por cumprir. O socialismo está por cumprir. As forças antidemocráticas avançam e põem em causa o que resta desta conquista. Cabe àqueles cuja consciência é norteada pelos valores de Abril não vacilarem, não baixarem os braços, mobilizarem-se para o bem comum. Dizia Zeca Afonso, 10 anos após a Revolução do 25 de Abril, numa entrevista à RTP, e passo a citar: o 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril imaginaram uma sociedade muito diferente da atual. Aquela que está a ser oferecida aos jovens. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. A única atitude correta é uma atitude de recusa, recusa frontal, de recusa inteligente, se possível, até pela insubordinação, se possível, até pela subversão do modelo de sociedade que lhes está a ser oferecido. A esta altura, alguns de vocês podem pensar que tenho poucas palavras dedicadas ao Conselho de Odmira. Tenho poucas palavras dedicadas ao ambiente e outras matérias tão importantes. Mas a verdade é que, embora o sentimento de Odmira esteja muito presente em nós, Odmira não é isolado do mundo. Odmira não é uma ilha. E os problemas do mundo também são os problemas de Odmira. A imigração dos povos, os conflitos culturais, sempre foram presentes no território português. E Odmira não foi exceção. Mas todos estes problemas que agora vivemos são fruto da política a que há pouco me referi. Não são exclusivos de Portugal, não são exclusivos de Odmira e requerem uma nova revolução, um novo 25 de Abril, uma mudança de fundo. Contem connosco para fazer cumprir os desígnios de Abril. Viva Odmira, viva Portugal, viva o 25 de Abril. A bancada da CDU nesta Assembleia. Muito obrigado.